A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário. Hoje, terça-feira, mais uma live em que estaremos meditando na palavra de Deus. O devocional é um tempo que tiramos, que reservamos para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos. É um tempo para termos um particular com o nosso Deus. Hoje o tema do nosso devocional fica essa pergunta: resposta branda ou palavra dura? É uma interrogação. Resposta branda ou palavra dura? Em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta para essa pergunta do nosso tema, do tema desse devocional, não é difícil respondermos a essa pergunta. Não é difícil encontrarmos a resposta para essa pergunta. Vai depender da forma que nós queremos viver com as outras pessoas, seja no nosso lar, no local de trabalho, também em outros lugares com quem nos relacionamos. Se queremos viver em paz com aqueles que estão próximos a nós ou que estão à nossa volta, como queremos viver com aqueles que estão próximos a nós e também com os demais que estão à nossa volta. Como queremos que seja o nosso relacionamento com as pessoas, relacionamento no lar com a família, os cônjuges, o relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos, entre parentes, amigos, com as pessoas que relacionamos não só dentro do nosso lar, mas também com todos que estão à nossa volta. Queremos viver em paz com essas pessoas ou em guerra? Se usarmos palavras duras para falar com as pessoas, tanto aqueles que são os da nossa família, que estão próximos a nós, e também com aqueles que estão à nossa volta, onde quer que formos, na igreja, com pessoas que convivemos na igreja, no local de trabalho, na escola, na faculdade, aonde quer que seja. Se formos duros em nossas palavras, se usarmos palavras duras para falar com o outro, nós iremos provocar a ira das outras pessoas. E provocando a ira da outra pessoa, o que isso irá causar? Isso nos levará a entrarmos em confusões. Teremos problemas com todas as pessoas que nós convivermos e tratarmos elas de uma forma dura, sermos duros nas palavras que falarmos a outras pessoas. Isso só irá trazer confusão, irá trazer contendas, levará a casos que nos levará a perdermos a amizade da outra pessoa. Se nós usarmos palavras duras para falar com os outros, isso vai fazer a outra pessoa se irar contra nós e nós entraremos em grande confusão. Mas se nós tivermos sabedoria e usarmos palavras brandas para
falar com o outro, mesmo quando estamos enfrentando algum problema, alguma situação que temos que tratar com a outra pessoa. Está acontecendo um problema no lar, no meio da família, entre os cônjuges, há um problema que está enfrentando. O que devemos fazer? Termos sabedoria e termos palavras brandas para falar um com o outro, de ambas as partes. É necessário todos falarem de forma branda, para que não venhamos deixar a outra pessoa irada e isso gerar confusão, problemas ainda maiores do que aquele que já possamos estar enfrentando. Se você não entendendo a outra pessoa, você falar uma palavra dura para outra pessoa, ao invés de falar uma palavra branda, ter sabedoria no que você fala, medir suas palavras, você irá levar a outra pessoa a se irar. E a outra pessoa, quando você falar uma palavra dura, ela se irando, ela irá falar para você palavras que irá causar entre vocês uma confusão. E isso trará mais problemas também entre pais e filhos. Se você precisa falar com seus filhos, é necessário primeiro a sabedoria. Se precisa de sabedoria, peça a Deus a sabedoria. O próprio Deus te dará sabedoria. O próprio Deus será com você, colocando as palavras em sua boca, para que você possa usar palavras brandas para falar também, dialogar com seus filhos também, para que isso não cause maiores confusões. Não é porque muitos pais pensam, eu que estou no controle de tudo, no domínio de tudo, porque sou o pai ou sou a mãe, porque sou eu que cuido, sou eu que faço tudo em casa, então eu tenho o direito de usar palavras duras. Sim, você pode repreender, mas tem que haver limites também em sua repreensão. Mesmo a repreensão tem que ser com sabedoria. Muitas vezes é melhor você se sentar, chamar seus filhos para se sentar com você e você ser sábio, usar palavras brandas para falar com seus filhos. E isso fará também, muitas vezes, isso fará com que ele ouça você e reconheça que está errado. Reconheça seu erro, reconheça sua falha. Mas se você usar palavras duras, isso pode levar muitas vezes até o seu filho ali falar alguma palavra para você e causar entre vocês brigas, confusões, o que poderia ter sido resolvido tudo em paz se você tivesse usado sabedoria para dialogar. A palavra de Deus é o Senhor que está nos dizendo na sua palavra. A resposta branda desvia o furor, desvia, impede que o outro venha se irar e isso trazer confusões, porque se a outra pessoa, ouvindo a sua resposta dura, ela se ofende com a sua palavra, ela se ira, ela irá falar com você, falar palavras ainda mais duras, acontece isso, e isso pode levar você e a outra pessoa a brigarem, a terem problemas maiores, a causar grande confusão. Mas se você tiver sabedoria e usar uma palavra branda para falar com o outro, uma resposta branda vai acalmar o ânimo daquela pessoa que está te ouvindo
e isso vocês poderão, em paz, com sabedoria, solucionar o problema que está acontecendo. A opção mais inteligente é usar a sabedoria e ter resposta branda para falar com o outro. E quando a outra pessoa chega até você, e muitas vezes aquela pessoa já irada e fala alguma coisa para você, você naquele momento se sente ofendido, o que acontece? É isso que acontece, a pessoa não teve sabedoria, usou uma palavra dura e fez você se irar, e então já está causada a confusão. Podemos dizer que vivemos, que à nossa volta nós estamos frequentemente, nós vemos pessoas que falam com a outra de forma ríspida. Isso, convivemos com isso no trânsito, convivemos com isso nas ruas. Em tantos lugares nós vemos isso, pessoas que tratam a outra de forma ríspida, de forma dura, mas nós cristãos temos que ter o domínio do Espírito, deixarmos que o Espírito Santo venha nos controlar e não deixar que nós venhamos agir dessa forma, mas sim agirmos com sabedoria. Precisamos aprender a usar os nossos lábios, as palavras, medir as palavras que saem da nossa boca. Antes de falarmos, precisamos refletir, pensar no que iremos dizer. Se nós usarmos os nossos lábios com sabedoria, iremos viver em paz com as outras pessoas. Mas se nós não tivermos sabedoria naquilo que falamos, proferimos palavras ríspidas, ofendemos, usamos palavras duras para falar com a outra pessoa, não pensamos no que falamos, isso nos levará a estarmos em confusão, em desentendimento com as outras pessoas. Quantas pessoas que em todos os lugares em que ela vai, há outras pessoas que dizem acerca dela, ela só arruma confusão, ele só arruma confusão aonde quer que vá, é só confusões, é só brigas, desentendimentos, contendas. E aquela pessoa ficou marcada por isso. Todos olham e já dizem, aquela pessoa, onde ela vai, ela só arruma confusão. Aquele homem, onde ele está, é só confusão. Aquela mulher, aquela moça, aquele rapaz. A pessoa fica marcado porque todos já sabem que onde quer que aquela pessoa esteja, ele ou ela só arruma confusões. É dentro do lar, no meio da família, todos dizem isso acerca dele. É nas ruas, em todos os lugares, no trabalho, onde quer que vá, é só confusões. Porque todos que olham já dizem isso, ele ou ela só arruma confusão. Porque aquela pessoa não tem a sabedoria de Deus. Porque se ela tivesse a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus, ela iria dominar os seus lábios, a sua língua, iria controlar para não causar confusões. A palavra de Deus que está em Provérbios, capítulo 15, o mesmo capítulo que nós lemos Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Agora iremos meditar em Provérbios, capítulo 15, versículo 28. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. O justo, aquele que é sábio, que tem a sabedoria de Deus,
ele medita no que ele vai responder, no que ele vai falar. Ele antes analisa, reflete no que ele vai dizer, porque ele sabe que tem que falar com sabedoria, que tem que ter cuidado com as suas palavras. Ele sabe que ele tem que controlar, saber usar seus lábios com sabedoria, pensando muito no que irá dizer, naquilo que irá falar. Ele sabe que primeiro precisa pensar, porque as suas palavras podem causar confusão, contendas, desentendimentos. E isso falta em muitas pessoas. A palavra de Deus diz de forma clara: o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Porque a pessoa que não tem a sabedoria que vem de Deus, ela não pensa no que fala, ela fala primeiro para depois que ela vê as consequências causadas pelo que ela falou, aí depois ela se arrepende dizendo: eu não deveria ter dito essas palavras. Palavras que causaram brigas, confusão, desentendimento, que magoaram a outra pessoa. Ela fala e não pensa, ela profere palavras que machucam, que ferem, palavras que causam brigas, confusões, pode levá-la a perder a amizade da outra pessoa. Muitas vezes, um desentendimento entre cônjuges, entre pais e filhos, irmãos, amigos, porque a pessoa não tem sabedoria, ela não pensa, ela não analisa o que ela irá dizer, ela não reflete sobre o que vai dizer, ela não pensa sobre o que vai falar. E aquele que não pensa o que ele irá dizer, a sua boca jorra coisas más, porque ele não pensa no que ele irá falar. Mas Deus está nos dizendo na sua palavra que precisamos usar nossos lábios com sabedoria, pensarmos sempre muito bem antes de falarmos, antes de dizermos alguma coisa a alguém, para que nós não venhamos causar mais problemas. Muitas pessoas costumam ter um mau hábito de dizer palavras rudes ao outro, de ser grosseiro com o outro. Quero falar de uma forma mais clara para vocês entenderem. Ser rude é ser grosseiro com o outro. Falar de forma grosseira com a outra pessoa. Tem pessoas que têm esse costume. Já é algo, parece que já está dentro daquela pessoa, que com frequência é com a família, com frequência o marido fala de forma rude, de forma grosseira com a sua mulher, a mulher de forma grosseira com seu marido. Já tem aquele costume de ser rude, de ser grosseiro, com frequência, com, aleluia, aqueles com quem ele convive, com filhos, ou filhos com os pais, um irmão com o outro, com amigos, enquanto deveriam ser sábios em sua palavra, pensar sobre o que irá dizer, parar e analisar o que vai falar. A palavra de Deus nos fala também no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 6.
a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Nós temos que ter uma palavra agradável para falar com o outro. Portanto, isso também faz parte, podemos entender, de uma boa educação dentro do lar, com todas as pessoas também que estão à nossa volta, onde quer que estivermos, na rua, na escola, na faculdade, no trabalho, na igreja, em todos os lugares com quem nós convivemos. Isso faz parte da educação ao falar, aonde quer que estivermos. E a palavra de Deus confirma isso, dizendo: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tem pessoas que não medem as suas palavras, falam sem antes pensar naquilo que irão dizer, e quando se dá conta já ofendeu a outra pessoa. É verdade que, por ser, muitos podem dizer, é algo cultural, não é fácil aprender a usar os lábios com sabedoria. Mas podemos fazer como diz o salmista no Salmo de número 141, versículo 3. Para nós sermos sábios, para termos sabedoria no nosso falar, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Se nós buscarmos a sabedoria, Deus nos dará. Se buscarmos a sabedoria de Deus no nosso falar, Deus nos concederá. Para não trazer angústia a si próprio e também causar angústia a outro. E muitas vezes também, quando a outra pessoa não sabe, não usa sabedoria, não tem sabedoria no seu falar, leva muitas pessoas a ficar contra ele, contra ela, arruma inimizade, melhor dizendo, inimizade com outras pessoas, porque não tem sabedoria no falar. Não analisa, não pensa naquilo que fala e acaba magoando a outra pessoa, acaba causando confusões, brigas, desentendimentos, inimizades por isso. A palavra de Deus, ela fala sobre isso e nós temos que buscar a sabedoria de Deus no falar para não causarmos angústia, causarmos problemas através do nosso falar. Para que da nossa boca sempre jorre bênção e não maldição. Porque muitas vezes, pelo seu falar, pela palavra que você usa, pode ser uma mínima palavra que você fala com a outra pessoa. Quando você é uma pessoa educada, uma pessoa agradável no seu falar com a outra pessoa, você conquista a amizade, o carinho daquela outra pessoa. Mas quando você é uma pessoa rude, grosseira no seu falar, você acaba levando as pessoas, você acaba com suas palavras magoando as pessoas, e isso também você acaba fazendo com que as pessoas não queiram mais se aproximar de você. Acaba arrumando inimizade, não consegue viver em paz com as outras pessoas. Vive em guerra no lar, com a esposa com seu marido, pais com os filhos, os irmãos
dentro da própria casa, não vivem em paz, só vivem em guerra, porque não tem sabedoria no seu falar e não busca sabedoria a Deus. Só é ríspido em suas palavras, ríspido quando fala com a sua esposa, a sua esposa é ríspida quando fala com você, um é grosseiro com o outro, os filhos grosseiros e ríspidos com os pais, um irmão é ríspido com o outro, porque falta a sabedoria no falar. Nós precisamos, dentro da palavra de Deus, meditando na palavra. Nós meditamos agora, estamos meditando em Provérbios. E no livro de Provérbios, nesse capítulo 15, versículo 1, já nos ensina que temos que pensar naquilo que iremos dizer. Antes de falarmos, usarmos os nossos lábios com sabedoria, pensarmos, refletirmos sobre o que iremos falar. E dentro da palavra de Deus aprendemos que temos que ser educados com as outras pessoas. É entre a família, no lar, onde vivemos com a nossa família, é com as pessoas que estão à nossa volta, na vizinhança, onde quer que formos, no trabalho, na padaria, em todos os locais que nós formos, em que convivermos com outras pessoas, temos que ser sábios em nossas palavras. Não podemos ser pessoas rudes, grosseiras, ríspidos em nossas palavras, porque isso leva à inimizade. Por isso que volto a citar a palavra de Deus que está em Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Quando somos sábios em nossas palavras, meditamos, pensamos, quando antes, melhor dizendo, pensamos no que iremos falar, no que iremos dizer. Se as nossas palavras vai magoar, vai destruir a outra pessoa, vai trazer problemas, vai trazer confusões. Se antes pensarmos, isso significa ter sabedoria. Muitas pessoas acham que já tem que falar tudo que vem à sua boca, já tem que dizer para o outro, e não entendem esses tipos de pessoas que têm esses costumes, que tudo aquilo que vem à boca já dizem. Essas pessoas sempre acabam magoando a outras pessoas, no meio da família, pessoas que estão à sua volta e acabam sempre arrumando problemas, arrumando confusões, porque não pensam no que irão falar, no que irão dizer. E por não pensar, acabam não sendo agradável com a outra pessoa. Acaba levando a outra pessoa à ira, a outra pessoa a sentir o rancor, acaba causando confusões aonde quer que vá, porque não pensam no que fala, não são sábias no que falam, não usam o seu lábio, não usam os seus lábios com sabedoria. Tem pessoas que não, pessoas dizem assim, que não conseguem pensar antes de falar. Quando se dão conta, já falaram, mas o que isso acontece? Quando se dão conta, já magoaram, quando se dão conta, já perderam a amizade do outro, porque não foram sábias em suas palavras, não usaram os seus lábios com sabedoria. Mas você pode se esforçar para que seja diferente. Peça sabedoria ao Senhor, peça ajuda ao Senhor, peça ao Senhor como o salmista, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios.
Isso irá evitar que você magoe o outro, irá evitar que você arrume inimizade com outras pessoas, irá evitar que você magoe pessoas também dentro da sua família, aqueles que estão próximos a você. Se você pedir a sabedoria a Deus e também se esforçar para mudar o seu agir, pensar antes de falar. Se você pensar antes de falar, você irá refletir, será um tempo para você refletir no que você irá dizer para o outro. E você, quando você pensa no que você irá falar, você vai analisar isso, será que não vai magoar a outra pessoa? Isso não trará problemas ainda maiores do que problemas que estamos vivendo na nossa família, que estou vivendo no meu relacionamento? Será que não trará mais problemas? Será que não terei mais problemas com meus filhos? Será que não terei mais problemas com as pessoas que estão à minha volta? Aquela pessoa que sempre é uma pessoa rude, ríspida em suas palavras, grosseira, para que vocês entendam. Não pensam no que falam, não se importa se vão magoar, ofender o outro. Sempre aonde quer que vão, arrumam inimizade. Sempre tem alguém que aponta e diz: aquela pessoa é grosseira, aquela pessoa é rude, eu evito falar com ela porque aquela pessoa só ofende. Da sua boca só saem palavras ofensivas que magoam, então os outros preferem se afastar. E isso começa no lar. Muitos começam a se afastar daquela pessoa, porque ela sempre dos seus lábios saem palavras ríspidas e grosseiras. Não tem sabedoria, não pensa naquilo que vai dizer e só magoam os outros. E no lar começa a se afastar. Quando o pai ou mãe age assim, os filhos se afastam. Quando o casal age assim com o outro, um acaba se afastando do outro, amigos se afastam, todos se afastam dessa pessoa. Mas hoje o Senhor está nos dizendo, através da meditação nesta palavra, meditação sobre esse tema, é uma pergunta: resposta branda ou palavra dura? Se formos sábios, teremos resposta branda. Se formos sábios, iremos pensar no que iremos falar. Se formos sábios, nós não seremos ríspidos, não seremos grosseiros naquilo que nós dissermos. Em Provérbios capítulo 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se você quer estar em paz com os outros, é no lar, é em paz com as pessoas que estão à sua volta, é no colégio, na faculdade, no trabalho, nas ruas. É necessário termos sabedoria, sermos sábios no nosso falar. Aquilo que iremos dizer, é necessário primeiro pensarmos antes de falarmos, agirmos com sabedoria. Ao invés de magoar a outra pessoa com nossas palavras, ao invés de fazê-la se afastar de nós, nós iremos fazer com que as pessoas se aproximem mais de nós. Iremos fazer com que as pessoas queiram sempre estar conosco por nos achar uma pessoa agradável, porque a pessoa que é ríspida, rude no seu falar, ela é grosseira, isso só leva as pessoas a se afastarem dela. Vamos pedir a Deus para nos ensinar a sermos sábios. Para o Senhor, em Provérbios 15, 28, o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Vamos deixar de lado esse mau hábito de responder de forma rude, grosseira, de não termos sabedoria no falar, falarmos sem pensarmos.
em Colossenses 4:6, para encerrarmos. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um, que possamos pedir a Deus a sabedoria para termos sempre uma palavra agradável para falar com o outro, para agirmos como nos convém agirmos, para respondermos a cada um de uma forma que não venhamos fazer com que o outro se torne muitas vezes nosso inimigo, arrumarmos inimizade com outras pessoas por causa do nosso falar, por causa das nossas palavras. A palavra do Senhor é que está nos dizendo, nos falando acerca disso, para termos sabedoria ao falarmos, para seguirmos em paz com as outras pessoas. Vamos agora juntos buscarmos a Deus através da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de poder, pedimos, Deus, no nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor venha nos dar, ó Deus, sabedoria, Deus, para pensarmos no que iremos dizer, no que iremos falar, para que possamos ter resposta branda para falar com o outro, para que não seja causada confusões, inimizades, para que haja paz e não guerra. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos dar, ensinarmos a nos dominarmos no nosso falar, termos domínio, ó Deus, no nosso falar, ó Deus, sabedoria no nosso falar, para que por meio das nossas palavras não venhamos causar, ó Deus, brigas, confusões e até levar as pessoas a se afastarem de nós. Nos dê a sabedoria, meu Deus, como o Senhor diz na Tua palavra em Colossenses, que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibamos como convivermos com os outros, como respondermos a cada um. E também que possamos pedir, como o salmista, põe ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. No nome de Jesus, ó Deus, é o que pedimos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais uma live devocional diário, Momento com Deus. No nome do Senhor, a partir das 3 da madrugada, estarei realizando, Deus nos permitindo, estará sendo realizada a live O Grande Clamor da Madrugada e a campanha, poderosa campanha de libertação. Contra ti não valerá encantamento nem adivinhações. Nenhuma obra do mal valerá, nenhuma obra do mal, glórias a Deus, aleluia, destruirá aquele que confia no Senhor, aquele que está na presença de Deus, porque Deus guardará a nossa vida, Deus guardará a nossa casa. Convido vocês para a partir das 3 da madrugada estarmos juntos na live, buscando a Deus, meditando na palavra e buscando a Deus em oração. Peço que vocês compartilhem o devocional diário, Momento com Deus, para que outros se juntem a nós, para juntos meditarmos na palavra de Deus a cada dia e também juntos buscarmos a face do Senhor. Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.